Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, fala conosco. Somente Tu tens as palavras de vida. Nós dependemos completamente, Senhor, do Teu falar. Senhor, nós abrimos os nossos corações para recebermos com mansidão a Tua palavra e agarrarmos com firmeza e com confiança as Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós temos caminhado nas últimas ministrações sobre este capítulo 12 de Hebreus, bem vagarosamente, amém? E vamos continuar nele, e aprendendo com os apóstolos que a repetição é para a nossa segurança. Precisamos, às vezes, repetir. Eu tenho aprendido que a gente não ensina uma criança a escovar os dentes falando uma vez, nem mostrando um exemplo, nem duas, nem 5, nem 10, nem em um mês, nem em um ano. São muitos anos repetindo a mesma verdade. E eu creio que nas coisas espirituais nós não somos diferentes. Amém? E graças a Deus que o Espírito de Deus insiste conosco, até que nós de fato sejamos transformados, não tendo experiências excepcionais, irmãos, mas de fato trazendo a nossa rotina, adquirindo hábitos novos, que é o que de fato traz mudança de vida. Amém? Então estamos falando no livro de Hebreus sobre a carreira da fé. E eu gosto muito de lembrar que o autor de Hebreus, ele fala da carreira da fé, não simplesmente sobre andar com Deus, mas ele faz a comparação com uma corrida. Nós vemos aqui no versículo 1, que ele não diz para a gente andar a carreira da fé, corramos. Amém, irmãos? Porque eu creio que ninguém vai assistir uma corrida e espera ver alguém andando até a linha de chegada. E ele faz essa comparação, irmãos, porque ele quer dizer da pressa e da urgência com a qual nós devemos avançar na vida cristã. Amém? O livro de Hebreus é o livro que fala sobre o nosso avançar. Se há um tema muito firme sobre qual é a nossa postura, o que devemos fazer,
o livro de Hebreus vai dizer, você precisa progredir na sua vida espiritual. E eu disse aos irmãos das outras vezes que o meu encargo é muito trazer verdades que nos protejam contra a apostasia, irmãos. Porque nós vivemos em um período em que a nossa maior carência é avançar na fé. A nossa maior carência é progredir. E ele usa esse exemplo da corrida, porque caminhar todo mundo caminha, não é, irmãos? Mas na corrida você tem como avaliar quão perto você está do alvo. Na corrida você tem como avaliar se você está indo bem ou se você está indo mal. Na corrida você avalia se você está progredindo ou regredindo. Ele está dizendo que nós devemos viver a vida cristã com discernimento. Você precisa discernir se você está avançando, você precisa discernir onde você está. É um livro que, como já diz o seu título, é escrito aos Hebreus, irmãos. E quando ele fala da carreira da fé, a ilustração dele será a peregrinação do povo no deserto, do Egito a Canaã. De Êxodo, capítulo 12, que fala da nossa Páscoa até a plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Porque essa é a carreira cristã. Nós começamos com a redenção. Nós estávamos lá no mundo, mas no dia em que nós fomos redimidos por Cristo Jesus, nós iniciamos a carreira da fé. E nós vamos caminhar de estação em estação até entrarmos na plenitude de Cristo. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu estou aqui com muito temor, prestando muita atenção no que o Senhor tem falado aqui nesse púlpito. Quando eu vejo o irmão Luiz ministrando sobre as estações, em especial as últimas estações, quando na quinta-feira passada ele pôde falar claramente sobre aquela caminhada pela península, mas que quando chega ao fim de 2 anos de caminhada, o povo para de progredir. E ali na beirinha da terra prometida, eles não avançam mais e ficam 38 anos andando em círculos, repetindo ciclos, até que toda uma geração reprovada morreu no deserto. Estamos juntos, irmãos? Isso está muito vivo e claro na mentalidade desses hebreus a quem o irmão está escrevendo. A pergunta para eles, quando ele fala sobre avançar na vida cristã, sobre progredir, ele está perguntando muito claramente: será que nós não estamos gastando os nossos anos como os nossos irmãos reprovados lá no deserto, andando em círculos por causa da nossa incredulidade? Andando debaixo de uma nuvem, mas pararam de avançar. Estamos juntos, irmãos? Então, nós queremos caminhar aqui hoje falando muito sobre essa necessidade de progresso. Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 13. Hoje eu quero ficar bem na carta de Hebreus. Nós vamos ler 13, versículo 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Amém? Primeira coisa que o autor deixa claro, essa é uma carta de exortação. Amém? E eu amo a forma como o autor faz, porque ele vai citar muito o Antigo Testamento.
Mas o autor de Hebreus, ele não diz assim, Davi falou em Salmos. Olha, o outro escreveu assim, ele vai dizer sempre, o Espírito Santo disse. Capítulo 3, ele vai dizer, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A ênfase dele é que o Espírito está falando. E sabe, irmãos, é por isso que essa é uma carta de exortação, porque esse é o ministério do Espírito. Ele é o nosso paráclito, ele é o consolador. Talvez quando a gente fale de exortação, você pensa só em bronca, mas a primeira ideia de exortação é encorajamento. Amém? O primeiro propósito dessa epístola é nos encorajar a progredir na fé, encorajar a avançar, a seguir em frente, a não ficar parado no deserto, a não ser uma geração que será reprovada e não entrará na plenitude de Cristo. Então ele nos encoraja que nós precisamos avançar. Mas sim, é claro, essa palavra exortação também tem o elemento de nos corrigir. Amém, irmãos? De nos exortar, admoestar. Dizer, não é assim. Porque essa carta também, irmãos, vai nos falar dos perigos reais da nossa fé. Ele deixa claro, a carreira cristã tem perigos reais. Você pode começar essa carreira e não terminar bem. Você pode começar no espírito e terminar se aperfeiçoando na carne. Você pode correr no início e descobrir que você não terminou a sua carreira por causa dos ataques do inimigo, por causa da sua falta de discernimento. Estamos juntos, irmãos? Então, ele assim nos exorta. Nós vamos olhar agora o versículo 20 e 21 do capítulo 13. E aqui nós temos a conclusão do livro de Hebreus. E minha tarefa hoje é deixar bem claro que ela é uma carta que nos exorta a avançar, amém? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos? Na conclusão da carta, ele nos chama a experimentarmos o Senhor como nosso grande pastor. Amém? Lembra que nós também falamos que a epístola de Hebreus é a epístola dos céus abertos. Nós temos uma garantia de terminarmos a nossa carreira da fé e terminarmos bem, porque nós vivemos debaixo de céus abertos. O que ele está dizendo é que nessa experiência da nossa peregrinação, irmãos, não é uma doutrina, não é um ensino simplesmente, não é uma ilustração, é uma realidade de vida. A nossa grande experiência é experimentar da pessoa e da obra do Senhor Jesus a cada passo da nossa caminhada. E ele aqui conclui o livro dizendo isso, que nós vamos experimentar ele como nosso grande pastor. Ah, irmãos, é maravilhoso. Ele não é só um pastor, ele é o grande pastor. Amém? Sabe, irmãos, existem pessoas correndo tanto atrás de homens
Ele está dizendo, não te falta pastoreio, porque Ele é o grande pastor. Ele é quem vai te conduzir. E Ele vai dizer qual é o trabalho do grande pastor durante a nossa peregrinação no deserto. Ele vai nos aperfeiçoar. Ah, irmãos, que gloriosa obra do Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos aperfeiçoa. Eu não sei quanto vocês, mas uma das minhas maiores lutas, se não a maior, sou eu mesmo, sou quem eu sou. Porque nós somos prisioneiros de nós mesmos, do nosso modo, da nossa limitação. Uma das coisas que eu aprendi caminhando com Deus é, eu quero mudar, mas eu não tenho poder para mudar a mim mesmo. Mais que isso, eu preciso mudar, mas eu não tenho poder para me mudar e me transformar. Talvez foi aí que eu entendi de fato aonde entra a vida no Espírito. Porque só o Espírito Santo de Deus tem poder para nos transformar. Amém, irmãos? Ele não vai fazer isso como uma força independente de nós. Existe um lugar da nossa cooperação. Você segue o grande pastor. Sabe a diferença de um vaqueiro para um pastor de ovelhas, irmãos? O vaqueiro vai atrás das vacas com o esporão, né? Ou como diz na linguagem bíblica, né, com o aguilhão, né? Lembra daquela palavra, né, do Senhor para Paulo? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, né? Ele está falando uma linguagem de vaqueiro, porque você vem por detrás com o aguilhão, e recalcitrar é uma palavra muito chique para coice, né? Assim, é muito ruim você ficar dando coice enquanto vem com o aguilhão aqui atrás para ver se você caminha. Quanto mais coice você dá, mais ferido você fica. Porque o vaqueiro vem atrás, né, espetando para a vaquejada ir embora. Mas pastor de ovelhas não guia as ovelhas assim. Pastor de ovelhas vai na frente. E as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Estamos juntos, irmãos? Nós temos uma cooperação. Quando nós ouvimos a sua voz, nós não endurecemos o nosso coração. Nós o seguimos, irmãos. Você já viu como começa o livro de Hebreus? Já parou para pensar, irmãos, né? Eu acho engraçado os irmãos às vezes discutindo quem escreveu o livro de Hebreus. Cheio de vaidade humana, né, irmãos? Porque tentar dizer quem escreveu esse livro é uma expressão da nossa vaidade, tentando dizer assim, eu conheço mais, foi fulano, foi ciclano. Porque responder isso, irmãos, não vai nos levar ao falar de Deus. A pergunta errada leva a conclusões erradas, irmãos. A pergunta aqui não é quem escreveu, a pergunta é, por que não tem o nome do autor aqui dentro? Por que o Espírito Santo não deixou ele pôr o nome dele aqui?
Essa sim é uma pergunta que vai te levar ao falar de Deus. Eu vou começar com o seguinte, irmãos. Esse é um livro que não tem introdução. Já viu as cartas bonitinhas? Eu, fulano de tal, escrevendo para vós, fulano de tal, o povo na cidade tal. Tem isso? Não tem. Por quê? Porque nós precisamos correr. Não dá tempo de introduzir nada. Nós temos urgência, nós precisamos ir logo no direto do assunto. Você já entrou no hospital num estado de emergência? Uma vez eu tive uma cólica renal, quase desmaiei, entrei na frente do médico, e eu amo explicação médica, irmãos, amo. Aí, o médico queria me explicar a dor que eu estava sentindo, porque a pé estava não sei aonde. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, alguém cala a boca desse médico, enfia um remédio na minha veia correndo. Não quero explicação, eu quero remédio agora. Está me entendendo, irmão? Nós não temos introdução nesse livro, porque assim, não tem tempo de apresentar nada. Vocês precisam de remédio agora. E o remédio de Deus é um só. Tendo Deus outrora falado. O remédio é o falar de Deus. Você precisa do falar de Deus. Mas preste atenção, ele começa, olha, ele falou antigamente aos vossos pais, por meio de profetas, por meio de figuras de várias maneiras. Mas hoje vos fala pelo Filho. Sabe, irmãos, essa ideia de que hoje ele nos fala pelo Filho é assim. Lá nós tivemos fragmentos. Lá eles tiveram figuras, mas agora nós temos o falar completo. Vocês precisam do falar do Filho, porque o Filho não toca em sombras, o Filho não toca em alegorias, o Filho trouxe a realidade, e você precisa do falar que traz realidade para a sua vida. Estamos juntos, irmãos? Ele nos aperfeiçoa assim. É por isso que ele vai concluir o livro dizendo: Ele é o seu grande pastor, porque as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Nós somos guiados pelo falar de Deus, e seguindo, obedecendo o falar de Deus, nós avançamos. E o nosso avançar não é um lugar nessa terra, o nosso avançar é uma obra de aperfeiçoamento que está sendo feito dentro de nós. Progresso cristão, irmãos, é ser transformado à imagem de Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 3,18. É ser transformado de glória em glória. Estamos juntos? É esse o nosso caminho. É esse o convite de Hebreus. Siga o seu pastor. Abra bem os seus ouvidos. Reconheça o falar completo, final, que há em Cristo Jesus. E você será aperfeiçoado, você será transformado. Hebreus capítulo 13, versículos 13 e 14. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Aqui ele está falando do nosso Senhor, que não foi sacrificado dentro da cidade,
mas fora da cidade. E mais uma vez o convite é esse: saia, caminha, porque você ainda não chegou no descanso. Nós vamos sair para onde? Para Ele. A nossa linha de chegada é Ele. A nossa herança é ser transformado à imagem e semelhança dEle. É ser como Ele. Nós vamos para onde Ele está. Lembre, irmãos, o sistema religioso judaico é um sistema de coisas externas. Um templo pomposo, rituais pomposos, um sacerdote com roupas cheias de pompa. São rituais, são sombras, são figuras que foram feitas para tocar em um homem que não havia nascido de novo, que não tem como experimentar das coisas de fato espirituais. Então, é um conjunto de coisas que apelam aos sentidos dos homens. É para tocar nos olhos, nos ouvidos, nas emoções. Porque no judaísmo não havia novo nascimento. Mas agora o nosso convite é entrar na carreira da fé. Não são mais coisas exteriores. Porque tudo aquilo que é essencial no cristianismo, irmãos, não é por vista, mas é por fé. É o trabalhar invisível do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Com certeza, irmãos, isso trará sinais. Isso trará coisas visíveis, evidências exteriores. Vai produzir um testemunho. Mas o testemunho, irmãos, ele é só o resultado desse trabalhar de Deus invisível no nosso interior. Estamos juntos? E o que nós buscamos não está nessa terra. Nós buscamos a nova Jerusalém, a verdadeira, porque a da terra, irmãos, ela é só uma figura das coisas celestiais. Amém? Vamos abrir em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Amém? Aqui eu quero me ater a prossigamos até a perfeição. O chamado, a exortação é, você precisa avançar para onde? Para a perfeição. Lembrando que essa palavra perfeição é a mesma palavra para amadurecer. Amém? Você já é filho, mas não é maduro. 1 João capítulo 3, já somos filhos, mas ainda não sabemos o que havemos de ser. Nós precisamos entrar num amadurecimento. Já saímos do Egito, mas ainda não entramos na plenitude de Cristo. Estamos juntos? E o convite de Hebreus é, você não pode ser negligente com a sua caminhada cristã. Você não pode caminhar de forma indolente na sua vida cristã. Você não pode caminhar vagarosamente. Você precisa ter pressa. Estamos juntos? Porque se você não tiver essa pressa de correr a vida cristã, você tem o grande perigo de morrer no deserto. Na vida cristã, ou você avança ou você regride. Não existe estagnação. Talvez minha comparação de vida cristã
seja mesmo um avião, porque o nosso chamado, a nossa peregrinação é para o alto, né, irmãos? Nenhum avião, acho que você nunca viu algum piloto de avião dizer assim, nós vamos dar uma paradinha aqui no ar, né, que eu estou cansado, depois a gente continua. Não existe isso, né, irmãos? Ou o avião está progredindo, ou ele está caindo, né? Então, a nossa vida cristã é assim, ou você está progredindo para o alvo, ou você está caindo. Não tem como você ficar parado lá no ar, né? Então, você precisa avançar. Estamos juntos? Qual que é o estado desses irmãos hebreus? Por que ele precisou escrever essa carta, irmãos? Nós precisamos saber em que momento eles estão vivendo. Nós já sabemos que eles estão saindo de um sistema judaico de coisas exteriores para entender a caminhada da fé, que fala do trabalhar de Deus no nosso espírito. Nós sabemos, irmãos, que haviam muitos judeus que, apesar de estarem em um sistema religioso exterior, eles ainda mantinham pela fé um relacionamento vivo com Deus. Nós temos lá no livro de Lucas exemplos como Ana, exemplos como Simeão, que conheceram Jesus ainda bebês e foram guiados pelo Espírito Santo. Nós temos o pai de João Batista, a mãe de João Batista, estão lá inseridos dentro de um sistema que está completamente corrompido pela carnalidade do homem, mas eles individualmente estão mantendo uma fé viva em Deus. Estamos juntos? E primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que os primeiros judeus que de fato se converteram ao Evangelho são estes que, apesar de estarem ainda dentro desse sistema, eles carregam uma fé viva no Senhor e eles estão, naqueles 400 anos de silêncio, aguardando a vinda do Messias. E quando eles reconhecem que o Senhor pisou nessa terra, evidentemente, irmãos, eles se entregam a Ele de braços abertos e o seguem. Amém? E nós temos os que posteriormente vão seguindo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 5 de Hebreus. Nós vamos entender o que eles estão vivendo nesse período. Capítulo 5 de Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 12. Perdão, 11. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quanto tempo tem que você entregou sua vida a Jesus? Quanto tempo você caminha com o Senhor? Esses irmãos não são novos convertidos. Acredita-se que essa comunidade deveria ter de 5 a 10 anos de existência. Eu ouvi essa semana
o irmão Luiz dizer que esta comunidade, esta aqui, já tem 20 anos de existência. E ele diz assim: pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Não falta para eles ministrações, irmãos. O problema desses irmãos não é falta de alimento, não é falta de conhecimento bíblico, não é falta de palavra, eles têm isso. O problema é que eles se fizeram tardios em ouvir. Eles foram descuidados com o falar de Deus. Irmãos, nessa comunidade aqui, pelo menos há 20 anos, o Senhor tem falado. Irmãos, é impossível para mim parar de pensar nisso, que o Senhor está nos perguntando aonde nós estamos caminhando com a nossa vida cristã. O que nós temos feito desde o tempo que nós entregamos a nossa vida a Cristo. É impossível para mim, quando eu escuto o irmão ministrando aqui sobre as últimas estações, me perguntar aonde nós estamos na nossa caminhada com Deus. Porque eu creio que o Espírito Santo está falando para nós, eu tenho urgência. Vocês precisam tomar o remédio com urgência. Está na hora de dobrar as vestes e correr. Irmão, você consegue imaginar algum daqueles peregrinos dizer assim: ó, irmão, assim, a vida está difícil aqui no deserto. Vamos dar uma paradinha, vamos plantar uma hortinha aqui, vamos esperar ver se cresce alguma frutinha boa. Vamos fazer um parquinho de diversões. Mas nós, irmãos, nós vivemos a vida cristã assim, procurando várias distrações, embaraçados com as coisas desse mundo. E o Senhor está dizendo: eu tenho uma grande salvação para você, eu tenho uma plenitude na qual eu desejo que você entre, mas você vive distraído, você vive embaraçado com as coisas desse mundo, você está aí cheio de embaraço na sua perna e não consegue andar. Ocupado, feito Marta nas suas distrações, às vezes até dentro da obra de Deus, mas não progride para caminhar segundo a voz do grande pastor. Os judeus talvez culpassem ainda o seu sistema. Não crescemos porque falta isso. Não crescemos porque se a gente tivesse uma palavra melhor, a gente cresceria. Não cresce porque não tem espaço para esse tipo de coisa no nosso meio. Não cresce porque ninguém faz isso, não faz aquilo. Irmãos, não crescemos por nada circunstancial. Não crescemos por nenhum problema, irmãos, que possa haver no meio da nossa congregação. E com certeza há muitos. Porque nós fazemos parte delas, não é? Nós não crescemos é porque somos tardios em ouvir. Somos descuidados com o que Deus tem falado conosco nesses 20 anos. Irmãos, a gente não pode tratar o falar de Deus como um filme. Perdão, irmãos, mas às vezes eu tenho a sensação que nós viemos para as nossas reuniões e ouvimos a palavra como quem vê um filme. Vai para o cinema, chora, se emociona, acha lindo, comenta as cenas que gostou, as coisas que refletiu, mas volta para casa, irmãos. Vamos voltar para a nossa mesma vida, porque aquilo foi só um filme. Foi só um entretenimento, uma distração.
Não, irmãos, nós precisamos agarrar o falar de Deus. Nós precisamos levar ele para dentro da nossa casa. Olha como é que ele vai terminar o capítulo 5, né? Em razão do costume, em razão do hábito, em razão daquilo que você faz repetidamente, rotineiramente, todo santo dia, você vai ter o seu discernimento exercitado. Você tem que levar isso para o seu dia a dia. Quando o falar de Deus nos atinge, irmãos, nós precisamos entrar num desespero. Nós precisamos entrar em um lugar que, meu Deus, eu não posso continuar assim. Eu preciso responder ao falar de Deus. Eu preciso deixar essa palavra me mudar, me transformar. Mas eu não posso continuar do mesmo modo, no mesmo lugar. Estamos juntos, irmãos? A medida do tempo é uma medida que Deus deu a todos nós. A pergunta dele para nós é: o que nós temos feito com o nosso tempo? Quando ele diz do tempo decorrido, irmãos, ele está dizendo: eu comprei cada um de vocês pelo meu precioso sangue. Esse tempo não é seu, esse tempo é meu. E o que você tem feito com esse tempo? Não desperdiça o tempo que Deus está te dando. Você precisa crescer e avançar. Estamos juntos, irmãos? Eu queria ainda que a gente pudesse olhar. Perdão, que eu ainda estou brigando com esse óculos aqui, sabe, irmãos? Eu queria que você olhasse ainda em Hebreus capítulo 12. Vamos ler o versículo 3. Doze, 3. Estamos vendo o estado em que esses irmãos estão. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esses irmãos estão debaixo de perseguição. Nós já sabemos, irmãos, que a perseguição é um cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. E a perseguição nunca foi causa de impedir o propósito de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos em Cristo, posicionados corretamente, a perseguição, irmãos, vai, de certa forma, aprimorar o caráter de Cristo em nós. Mas quando nós estamos fora do Senhor, irmãos, a perseguição nos cansa, nos fadiga, nos esmurece. E assim que esses irmãos estão diante da perseguição, eles estão enfraquecidos, eles estão desfalecendo nos ânimos deles, eles estão ficando desanimados. Vamos ler o versículo 12 desse mesmo capítulo. Olha o estado deles, irmãos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Estamos juntos, irmãos? Tem como alguém
correr a carreira da fé assim, joelho desconjuntado, sem firmeza nenhuma. Mas eles estão assim, cansados por causa da perseguição, porque eles não estão passando essa perseguição em Cristo. Vamos ler capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Esses irmãos, eles estão questionando o caráter de Deus. Irmãos, nada na palavra está escrito à toa. Eles estão pensando que Deus é injusto, que Deus não está levando em consideração o que eles já viveram no Senhor. É claro, irmãos, essa é a história deles, muito diferente da nossa, porque nós, quando nós passamos as nossas angústias e tribulações, nós não questionamos o caráter de Deus, não é? Eles, além de achar que Deus está sendo injusto, acham também que o Senhor não os ama, estão duvidando do amor de Deus. Volte lá para o capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Estamos juntos, irmãos? Sabe o que ele está dizendo? Se você não recebesse a disciplina do Senhor, aí sim você poderia ter o direito de perguntar se Deus não te ama. Mas se você está sendo disciplinado, você pode ter uma certeza: você é amado do Senhor. Ele te recebeu por filho. Estamos juntos, irmãos? Mas quando nós não estamos posicionados em Cristo, irmãos, nos nossos momentos de tribulação, é esse o nosso caminho. A gente desfalece, a gente esmurece, a gente cansa, a gente começa a perguntar: Senhor, tu não me amas? Ou a gente começa a dizer isso da forma como Asaf disse, não é? Nós vimos lá no Salmo de Asaf: Senhor, eu estou aqui, eu tento viver tua palavra, mas os outros não sofrem como eu. O problema dele não era o benefício, o problema dele era não entender a disciplina do Senhor. Assim estão esses irmãos vivendo nesse tempo, irmãos, perguntando: será que Deus me ama? Será que Deus é justo? Vamos abrir no capítulo 10, versículo 32. Eu não quero que vocês pensem mal dos irmãos dessa epístola. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Irmãos, nós estamos falando de irmãos que já foram fiéis.
Nós estamos falando de irmãos que no início da sua vida cristã estavam passando as tribulações com alegria, sendo envergonhados, sendo humilhados, sendo expostos publicamente, tendo seus bens roubados. Irmãos, eu não sei vocês, uma coisa que me dá raiva é roubo. Me revolta completamente. Irmãos, ele pôs aqui especificamente que enquanto eles estavam tendo os bens roubados, eles passavam por isso tendo grande alegria. Por quê? Porque os olhos deles não estavam postos naquelas coisas. Os olhos deles estavam postos nos tesouros que eles têm no Senhor. No tesouro da comunhão. Nós estamos falando de irmãos assim, que suportaram assim, mas agora estão esmurecendo. Agora estão largando as realidades em Cristo por coisas aparentes. Agora estão parando de caminhar atrás de vida confortável, atrás de fé conveniente, porque é isso que a nossa carnalidade faz, irmãos. Nos sistemas religiosos, tornam as coisas convenientes para o nosso próprio conforto. Então, o desafio que ele coloca aqui, nesse capítulo 10, é, a partir do versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? O convite dele é esse: você foi fiel um dia, não retroceda agora. Mantém firme a sua confiança e continua a avançar. Irmãos, hoje não mais, mas na próxima oportunidade nós vamos falar dessa fé. Que aqui em Hebreus não é uma fé que simplesmente justifica, mas é a fé que avança. O justo avança. O justo tem essa fé que nos faz progredir, que mantém os nossos olhos nos céus, no Senhor, o nosso grande pastor. Na nossa última ministração nós vimos, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele hoje está nos dizendo: eu sou o seu grande pastor. Eu vou adiante de ti. Eu vou preparando o seu pasto, eu vou falando, eu não te deixo no silêncio, eu não te deixo sem direção. Ouve a minha voz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu sei que o Senhor está falando conosco como teu povo. Senhor, eu sei que a tua vinda está próxima. Senhor, eu sei que Satanás está desesperado à procura de brechas para nos desviar, para nos remover do foco, para nos impedir de avançarmos como o povo de Deus, como a tua casa, a tua igreja. Mas, Senhor, em nome de Jesus, esta noite nós te rogamos que nós queremos avançar na nossa vida cristã.
Senhor, nós não queremos orar como nós orávamos há 20 anos atrás. Nós não queremos viver em volta dos problemas como nós vivíamos há 20 anos atrás. Nós queremos avançar, nós queremos seguir o Senhor. Pai, nós não queremos ficar rodeando, mas nós queremos ir direto, Senhor, para o nosso remédio, para o Teu falar. Nós queremos, Senhor amado, uma experiência com o Senhor, o nosso grande pastor, que nos tire do cansaço, que nos tire das mãos cansadas e dos joelhos desconjuntados, que nos fortalece, que nos reavive a fé. Pai, nós não queremos retroceder, mas nós queremos avançar. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, com vergonha, Senhor, o tempo que nós já temos caminhado contigo, que temos ouvido a Tua voz. Senhor, nós pedimos perdão e nos arrependemos de sermos tardios, negligentes, de não estarmos podendo receber alimento sólido, por não estarmos carregando a Tua palavra para dentro dos nossos hábitos. Senhor, em nome de Jesus, põe os nossos olhos em Ti, põe os nossos olhos no Senhor. Restaura-nos, nós queremos avançar nessa carreira da fé, nós queremos exercer fé, Senhor, crescer em fé, em nome de Jesus.